Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória e hoje com um assunto lindo, um assunto que eu choro, todo assunto eu choro, né? Um assunto que eu choro, que é pontuação. Ah, professor, que loucura. Então eu lembro da época da tia Fátima, o que a tia Fátima dizia pra gente? Menino, vírgula, respiração. Vírgula, respiração. A tia Fátima tinha quase certeza disso, né? A tia Fátima quase acertou, mas nem sempre é só respiração, né? Claro que você, por estilística, usa vírgula onde não deveria, mas por estilística você usa. Ou às vezes você usa até mesmo porque você queria que ali tivesse uma pausa, mas existem também regras, existe uma estrutura para usar vírgula, não é? Ou para usar o ponto final. Então, para você que está em casa, se eu enuncio algo, se eu tenho um enunciado, eu termino esse enunciado com ponto final. Se eu tenho uma afirmação, não é? Eu digo, o professor chegou, ponto final. O professor saiu, ponto final. Fulano morreu, ponto final. Fulano nasceu, ponto final. Então, em qualquer afirmação, não é? Eu coloco o ponto final, porque a ideia está encerrada ali. Quando você escreve um parágrafo inteiro e aí termina aquela ideia, você coloca o ponto final. Então, o ponto final acho que todo mundo sabe utilizar. Realmente, nosso problema é com a vírgula, com 2 pontos, que eu acho que penso que seja o principal problema da gente. Mas vamos lá, então é o seguinte, nós temos um negócio, gente de casa, chamado de ordem direta. Professor, o que é a ordem direta? Se uma frase está na ordem direta, ela é encerrada com ponto final e ela não tem vírgula. Se ela está na ordem direta, ela é encerrada com ponto final e não tem vírgula. Acabou a frase. A questão é, o que é a ordem direta? Então veja, quando eu tenho, por exemplo, um sujeito, que nós já vimos nas últimas aulas o que é sujeito, o que seja sujeito, mais o verbo, que também nós já vimos, mais os complementos desse verbo, que nós também já vimos, objeto direto, e mais a circunstância de como tudo aconteceu, mais o adjunto adverbial. Então, basicamente, essa é a ordem direta, essa é a ordem direta. Se eu tenho essa ordem, gente, teoricamente, eu não deveria usar vírgula, porque na ordem direta não tem por que usar vírgula. Veja, eu digo, ó, o professor... entregou as notas aos alunos ontem. Então, o que aconteceu? Veja, essa é a ordem direta. O professor entregou as notas aos alunos ontem. Cadê o verbo? Está aqui o verbo, ó. Veja, verbo. Quem foi que entregou? O professor, o agente da ação, o sujeito, ó. Entregou o quê? Ó? As notas, ó, o objeto da ação, ó, sem preposição, ó, aos alunos, ó, o outro objeto da ação, só que agora com preposição, ó, objeto direto e indireto. E quando foi isso? Quando, hein? Ontem, ó, que é o adjunto adverbial. Então, na ordem direta não tem vírgula. Não existe vírgula entre o sujeito e o seu verbo, não. Não existe vírgula entre o verbo e seus complementos, mesmo que você inverta. Ó, o professor entregou aos alunos as notas, não tem vírgula, e não tem vírgula entre os complementos e o adjunto adverbial. Então, na ordem direta, não tem vírgula. Isso é uma delas. Se você quebrar essa ordem, a vírgula vai aparecer. Claro, então eu vou dar um exemplo aqui, ó, menor, só para a gente curtir. Eu digo, coloco uma frase maior aqui, ó. Ontem, à tarde, alguns alunos faltaram. Eu só fiz diminuir a frase. Veja o que aconteceu aqui, ó. Alguns alunos faltaram. Quem foi que faltou? Primeiro está aqui o verbo. Quem foi que faltou? Alguns alunos, ó, o sujeito, ó, o agente da ação. Agora, eu não usei os objetos só para poder diminuir a frase. Então, ó, eu pergunto. Alguns alunos faltaram. Quando?
O professor entregou as notas aos alunos ontem. Quando? Ontem. Alguns alunos faltaram. Quando? Ontem à tarde. Ó. Vejam. O adjunto adverbial, que é a circunstância de como tudo acontece, ele vem ao final da frase. O adjunto adverbial ou uma oração adverbial, qualquer elemento de valor adverbial que indica circunstância, normalmente ele vem ao final da frase. E não precisa da vírgula. Mas se você tirar do lugar, olha a vírgula aparecendo. Olha o que eu tenho aqui, ó. Um adjunto adverbial deslocado. O que é um adjunto adverbial deslocado ou antecipado? É a mesma coisa. Adjunto adverbial deslocado ou antecipado. Se eu tirei o adjunto adverbial, que é a circunstância lá do final, e para onde eu levar, ele vai ter que estar isolado, porque não está na ordem direta. Porque eu quebrei a ordem direta. Então, ontem à tarde é o adjunto adverbial de tempo, no caso aí. É adjunto adverbial deslocado ou antecipado. Se eu tirar do lugar, onde quer que seja, se não for no final, tem que ficar isolado. Isso só não acontece quando esse adjunto adverbial é composto de uma ou até duas palavras. Se o adjunto adverbial é composto de uma até duas palavras, aí não há necessidade dessa vírgula. A vírgula ela pode ser retirada, ela pode ser suprimida, sem prejuízo gramatical. Então, veja, se eu pegar a frase de cima e disser assim, ó, ontem, o professor entregou as notas, ó. Entregou as notas. Então, o que aconteceu desta feita aqui, ó? O professor entregou as notas quando? Ó, ontem, ó. Tá aqui ele, ó. Ele está deslocado. Como só tem uma palavra aqui, não há necessidade de colocar essa vírgula. Poderia ser até dois, ó. À noite, à tarde, pela manhã, na sala. Se o adjunto adverbial deslocado ou antecipado, ele for composto de um ou até dois vocábulos, a vírgula pode ser suprimida, não há necessidade. Então, ontem o professor entregou as notas. Agora, por uma questão estilística, se você quiser deixar a vírgula, você poderá. Porque quem escreve talvez tenha intenção de enfatizar esse dia, esse horário, esse momento. Ontem o professor entregou as notas. E aí você usaria a vírgula por uma questão estilística. Ou, por exemplo, ó, hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Ó, preciso de você quando? Hoje. Então hoje é só um vocábulo, não há necessidade de colocar vírgula não. Agora é óbvio, se você quiser enfatizar esse instante, essa circunstância, você poderá colocar a vírgula, mas ela pode ser suprimida. Não haverá prejuízo gramatical, tirando a vírgula, quando você tem de um até dois vocábulos. Passou de dois, ó, ontem à tarde, a vírgula é obrigatória e não poderá ser retirada. Então, quando você for escrever, você lembra, mais de dois a vírgula é obrigatória. Um ou até dois, não há essa necessidade. Você pode colocar, mas você pode retirar. É como se fosse facultativo. Então, eu poderia dizer, ó, ontem o professor entregou as notas, ou ontem o professor entregou as notas. Aquela pausa dramática, é uma questão estilística. Tá chorando aí, ó, lindo, né? Lindo. Então, eu tenho aqui, ó, vou até para você curtir, ó, se o adjunto adverbial deslocado ou antecipado for composto de um ou até dois vocábulos, a vírgula poderá ser suprimida sem prejuízo gramatical. Vão lembrar? Não vou escrever, porque você está gravando aí, você está assistindo, é só rebobinar a fita e me ouvir de novo. Beleza? Tranquilo, vamos para a segunda situação. De novo, ordem direta aqui, diretor, ó, comigo, ó. O diretor está emocionado ali. Veja, ó, eu tenho o sujeito. Essa altura está boa, diretora? Valeu. O sujeito mais o verbo mais complementos. De novo, professor. Sim, eu só estou modificando aqui, ó. Mais complementos e mais o predicativo, que nós já vimos em sala. É só você rebobinar a fita, que nós já vimos o que é predicativo. O predicativo, gente, é um atributo relacionado ao sujeito. É um atributo relacionado ao sujeito. É uma qualidade desse sujeito. Então, esse é o predicativo. E aí, o que é que ele acontece? Ele vem ao final. Ele vem ao final. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó. Os alunos
fizeram a prova ansiosos. Então veja, ó. Cadê o verbo? Tá aqui, ó. Fizeram. Quem foi que fez essa prova ansiosa aí, ó? Os alunos, ó. O sujeito. O agente da ação, ó. Eles fizeram o quê, gente, ó? A prova, ó. O objeto da ação, ó. E eles fizeram essa prova e veja como é que eles estavam. Olha o estado desses alunos, ó. Olha o estado desses alunos, ó. Se é o estado, como é o nome desse predicativo? Predicativo, de novo, a ordem direta, ó. Não há vírgula aí. E aí você lembra, não pode separar o sujeito do seu verbo. Nem o complemento do seu verbo, não pode. Claro, a não ser que você tenha mais de um elemento na mesma função. Mas eu ia falar isso daqui a pouco. Agora vamos lá, ó. Veja, eu vou quebrar a ordem, ó. Ansiosos. Os alunos fizeram a prova. Veja, ó, ansiosa aí, ó, é o estado dos alunos quando eles fizeram. Eu tenho aqui um predicativo, de novo, ó, deslocado ou antecipado. E eu posso deslocar para outro lado se eu quiser, ó, os alunos, vírgula, ansiosos. Não é normal fazer isso, mas eu posso. Fizeram a prova. Ó, se eu isolei o elemento, o termo ansioso aqui, ó. Se eu isolei, é porque eu quero dizer para você que está lendo a frase que esse elemento está fora do lugar. Se eu retirar a vírgula, gente, muda a função desse ansioso. Os alunos ansiosos fizeram a prova. Quem foi que fez a prova? Os alunos ansiosos. Qual é o núcleo? Ó, a gente viu análise sintática. Alunos. Os e ansiosos seria adjunto adnominais. Nós vimos isso numa aula passada, é só você rebobinar. Ó. Os alunos ansiosos fizeram a prova. Vamos supor que não tenha vírgula, não tenha. Os e adjuntado nominal, ansiosos adjuntado nominal, porque acompanha o núcleo. Mas como está entre vírgulas, é que eu quero dizer para você que esse elemento está deslocado. E como é uma qualidade do sujeito, ó, de novo, eu tenho um predicativo deslocado. Se alguém dissesse para você assim, ó, as vírgulas poderiam ser retiradas sem prejuízo gramatical? Poderia. Mas nesse caso, ó, muda de função sintática. Se eu retirar as vírgulas, passa a ser adjunto adnominal. Se eu colocar as vírgulas, é porque está deslocado. E como é uma qualidade, é um predicativo deslocado. Então, ó, quebrei a ordem direta. Vamos para a terceira situação, diretor. Aqui, ó. Pode ir? Aqui, diretor, ó. E aí, essa situação linda aqui, ó. Eu tenho uma oração principal. Na ordem direta, a oração principal vem primeiro. E depois a oração subordinada. Então, essa também é uma ordem direta, ó. Não há vírgula quando eu tenho a oração principal, mas a oração subordinada. Professor, mas eu já vi em certos livros. Ou por desconhecimento do autor do texto, ou porque na cabeça dele ali merecia uma pausa. Mas é desnecessário. Professor, é errado colocar vírgula? É desnecessário. A gramática não diz que é errado colocar uma vírgula entre a oração principal e uma subordinada. Em nenhum momento ela diz que está errado. É desnecessário. Não, aí eu posso colocar vírgula, se você colocar ou tirar, é uma questão estilística, é porque você quis ter uma intenção ali dentro, mas é desnecessário. Um texto polido, um texto objetivo, não tem essa necessidade de vírgula, essa necessidade de pausa, entendeu? Agora, claro, se você pegasse uma prova de uma banca chamada CESP, por exemplo, Sebrasp, ela ia dizer assim, ó, poderia ser colocado uma vírgula em tal canto, se for entre a oração principal e a subordinada, essa vírgula é desnecessário. Mas não quer dizer que esteja errado colocar a vírgula. Então, haveria prejuízo gramatical? Não, porque não há dizendo na gramática isso. Agora, não há necessidade. Agora, deixa eu colocar aqui o exemplo. Então, a oração principal subordinada. Ó. Todos saíram quando a aula acabou.
Veja, oração principal, oração subordinada. Oração principal, oração subordinada. Está na ordem direta. Mas se eu quebrar a ordem, veja, ó. Quando a aula acabou, aí eu coloco a vírgula, porque eu quebrei a ordem, ó. Todos saíram. Então, nesse caso, a vírgula se faz necessário, porque você quebrou a ordem. Você quebrou a ordem. Então, quebrando a ordem, a vírgula aparece. Relembrando, não existe vírgula entre seu sujeito e seu verbo, não. Não existe vírgula entre o verbo e seus complementos, não. Não existe vírgula entre os complementos e o adjunto adverbial, que é a circunstância, não. Não existe vírgula entre o complemento e o predicativo do sujeito, não. E não existe vírgula entre a oração principal e a oração subordinada, não. Agora, quando você quebra um desses elementos, quando você tira da ordem, a vírgula aparece. Porque você quebrou a ordem direta. Ou, se na ordem direta eu tiver mais de um elemento na mesma função. Então, se eu tiver mais de um elemento na mesma função, veja, ó. Veja, eu vou colocar aqui, ó. Atenção. Ó, eu digo assim, ó. O diretor, os professores e os alunos chegaram. Perceba que se alguém dissesse a vírgula aqui, ó, para que a vírgula foi utilizada? Dependendo da banca que você faz a prova, ele diz assim, ó. A vírgula foi utilizada para separar elementos de mesma função sintática? Sim. A vírgula foi utilizada para separar elementos de mesma função? Sim. Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 sujeitos. Sujeito composto, ó. O diretor, vírgula. Os professores e os alunos. Claro, o último elemento eu coloquei o izinho porque é o último elemento. Mas entre eles aqui, ó, que fazem parte do sujeito, que tem a mesma função, eu coloquei a vírgula. Então, isso aqui está na ordem direta. Isso aqui está na ordem direta. Mas eu usei a vírgula para separar elementos com a mesma função. Ó, outro exemplo, eu digo assim, ó. Eu li Dom Casmurro. Li Iracema. E um livro bacana, Vidas Marginais. Vidas Marginais é de um homem, amigo meu que já morreu, chamado Moreira Campos. Machado de Assis, José de Alencar, Moreira Campos. Então, perceba por que eu usei a vírgula. Eu li o quê? Poxa, gente, desculpa, aqui é Dom Casmurro. Machado de Assis agora ficou chateado comigo, ele morreu, amigo meu. Eu li o quê? Dom Casmurro, Iracema e Vidas Marginais. Professor, você não deu aula sobre as aspas ainda. Foi, desculpa. É porque quando é uma obra literária assim, uma obra, você coloca entre aspas a obra. Tudo bem? Quando é parte da obra, um capítulo X daquela obra, você, ó, sublinha. Claro, isso é preciosismo. Eu acho que só professor velho igual a mim exige isso do aluno, ou cobra isso do aluno. Modernamente não se faz mais isso, eu penso. Então, mas uma obra artística dessa, ela vem entre aspas. E parte dela vem sublinhada, mas vai dar certo. Então, perceba, ó, que aqui eu tenho objetos diretos, ó. Objeto direto composto, ó, porque tem mais de um objeto direto, ó. 1, 2, 3. E aí, foi o que eu disse para você, que mesmo na ordem direta, a vírgula aparece quando eu tenho mais de um elemento na mesma função. Então, é o único momento que na ordem direta a vírgula aparece. Você usou mais de um elemento na mesma função. Tudo bem? Estão emocionados? Estão emocionados? Então, lá vou eu. Ó. Diretor, eu vou ficar bem aqui agora. Ó. Agora, perceba o seguinte. Outra situação que você quebra a ordem é o chamado objeto direto pleonástico. Vixe, se você rebobinar a fita, nós vimos isso lá em Regência, eu até chorei nesse dia. Foi lindo esse dia. Então, o que acontece, ó? Deixa eu mostrar para você. Eu digo assim, ó. Os boletos
paguei-os ontem. Veja, ó. Eu paguei os boletos ontem. Eu paguei algo e ontem, ó. Isso aqui daqui para lá é direto, mas aqui, ó, o que ele está fazendo aqui? Ele está quebrando essa ordem. Isso aqui é chamado, ó, objeto direto pleonástico. O que é isso, professor? É um objeto direto que é reforçado, ó. Toda vida que eu reforço o objeto direto, eu chamo de objeto direto pleonástico. Deixa eu colocar esse nome aqui para ficar na sua visão melhor. Objeto direto pleonástico. É um objeto direto que é reforçado. Eu tenho dois objetos diretos no mesmo verbo. O que é que eu quis dizer? Eu quero reforçar. Os boletos, paguei-os. Paguei o quê? Os boletos. É o objeto direto pleonástico. Ele é reforçado, ó. Meus filhos beijei-os. Então, o que acontece? De novo, ó. Esse meus filhos aqui dá a impressão que é outra função, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, na verdade, como ele reforça aqui, ó, meus filhos, beijei-os. Quer dizer, eu beijei meus filhos, ó. O objeto direto pleonástico. Objeto direto pleonástico. Ele vem sempre isolado. Ele vem sempre isolado. É um objeto direto ou objeto indireto que você quis reforçar. Por algum motivo eu quis enfatizar. Podia ser o objeto direto ou o objeto indireto. Eu coloquei os dois diretos aqui, mas poderia ser indireto. Então, ó. Meus filhos, beijei-os. Aos meus filhos, agradeci-lhes. Ou algo parecido. Quer dizer, quando você repete o objeto, ele é chamado de pleonástico. Não é que você repita, você enfatiza, ó. Ele sempre vem isolado. Então, você já está vendo aí, ó, quando eu estou quebrando a ordem direta. Vou dar mais outro exemplo lá na extremidade ali, diretora. A diretora vai me acompanhar? A diretora, ai, professor, ele se realiza com essa lousa longa que ele pode ficar escrevendo o dia todo. Homem nojento, né? Homem copia e não emagrece. Homem nojento. Ei, para que isso? Tenha calma. Então, veja outra coisa. Tem funções sintáticas, por exemplo, que não pertencem à oração. Tem funções sintáticas que não pertencem à oração. Eles são chamados de acessório. O adjunto adverbial, ele vem ao final e tranquilamente. Só que existem, por exemplo, dois elementos que eles não pertencem à oração, então eles vêm deslocados toda a vida. Um deles, a gente viu lá atrás, que era isso aqui, ó. Claro, você já sabe, mas se eu disser assim, ó. Ó, meu bem, já não precisa falar comigo, dengosa assim. Professor, que música linda, ó. Meu bem, todo mundo. Já não precisa. Coloquei entre aspas porque é um trecho de uma música, não é? Não vai falar das aspas já. Então perceba, ó, que esse elemento acessório, ele vem, ó, isolado, ó, ele não pertence à oração. Olha aí que doideira, ó. Meu bem, já não precisa falar comigo negócio assim, meu bem. Meu bem, você me dá água na boca. Como é o nome do elemento, ó, que vem sempre isolado e chama a atenção do interlocutor, que chama a atenção daquele com quem eu converso. Quem lembra como é o nome desse vocativo? Quem lembra? Acertou, vocativo. Então, esse meu bem, gente, é o vocativo. E ele vem sempre isolado, ó. Ou ele vem com uma vírgula ou com ponto de exclamação, claro, quando eu quero enfatizar. Meu bem! Ponto de exclamação, né? Ó, ou então, ó. Venha me beijar. Ai, professor, que loucura. Meu doce vampiro. Ai, professor, essa aula é musical, calma. E aí vai. Então, ó, venha me beijar, meu doce vampiro. Ai, ó o pescoção. Então, eu tô falando com o meu doce vampiro, ó. Meu doce vampiro, venha me beijar. Então, o que acontece, ó? Meu doce vampiro
também é um vocativo. Ou então essa música linda, ó, do Carnaval de 94, que eu nunca esqueço. Vem meu amor, me tirar da solidão. Ai que lindo. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem pra... Professor, que loucura. É, Carnaval de 94, lá no Cabana, no Icaraí. Ai, professor, que loucura. Então perceba, ó, de novo o vocativo, ó. O vocativo é um termo acessório e ele sempre vem isolado, ó. Ele sempre vem isolado, ó. Pode ser no começo, pode ser no fim ou no meio, ó. Meu bem, você não precisa falar comigo negócio assim. Vem me beijar, meu doce vampiro. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Vem, meu amor. E eu estou colocando entre aspas porque são músicas, vocês estão vendo, né? Esse aqui é um erro, ó. Você vir em colocação que o pronome oblíquo não pode vir depois de uma vírgula, de uma pausa. Mas isso aqui é a canção, gente. Eu só fiz aqui, ó, transcrever a canção. Esse mi aqui não era para estar aqui gramaticamente falando, porque não se pode corrigir música, mas, ó. Então, ó, veja, ó. Vem, meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor. Então, o que acontece, ó? Todo elemento que vem isolado e chama a atenção daquele com quem eu converso, ou daquilo com o que eu converso, isso é o vocativo. Poderia ser um objeto, ó. Isso acontecia, por exemplo, no arcadismo, que era um momento da literatura brasileira ou portuguesa, que se dizia, que se conversava com os elementos da natureza, né? Grutas, árvores, troncos. Onde está Glaura? Ele está conversando com isso tudo, ó. Troncos, arbustos. Então, o interlocutor, seja ele um objeto ou uma pessoa, e se você usa esse elemento para chamar a atenção dele, que a gente chama de chamamento também, porque ele chama a atenção, é o vocativo. O vocativo sempre vem isolado, sempre. Sempre tem que vir isolado. É como se ele não fizesse parte da ordem direta do negócio. Então ele vem sempre isolado. Tudo bem? A diretora está dizendo ali que... Tudo bem, né, diretora? Então, eu vou parar aqui. Vocês vão esfriar a cabeça. Paz, fé e discernimento. E a gente volta na próxima aula.